Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão me ouvindo. Hoje eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, para que a gente tenha um pouco mais de entendimento segundo a Bíblia Sagrada. Daniel, capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos que dizem assim, Daniel, capítulo 5 diz: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e suas mulheres concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante e os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. Glória a Deus, meu irmão. Que palavra forte essa, né? Mas essa é a mensagem que o Senhor tem para nossa vida nessa noite. Aqui tinha um rei, né, ali na Babilônia, o rei Belsazar. E a palavra de Deus nos diz que esse rei, ele começou a zombar das coisas de Deus. Como que ele fez? Ele pegou os utensílios sagrados da casa de Deus e pegou ali para ele beber com todas aquelas pessoas que estavam ali, né? Como tá falando aqui, os grandes, mulheres, concubinas. Ou seja, ele estava ali, né, dando um banquete, uma festança, e ele pegou as coisas sagradas, zombando, na verdade, das coisas do Senhor. E a palavra de Deus diz para nós aqui algo interessante e muito perigoso. Na mesma hora que isso aconteceu, diz a Bíblia que uma mão começou a escrever ali na parede. Começou a escrever, e quando o rei viu aquilo, ele se assustou, como a gente leu aqui, mudou o semblante, os pensamentos ficaram turbados, os joelhos ficaram tremendo, ele teve medo, ele não sabia o que era aquilo, parou tudo, aquela festança, aquela comilança, e ele ficou observando, e o que estava escrito na parede está aqui na Bíblia, no capítulo 25, né? Mené, Mené, Tekel e Parzim. Palavras ali escritas em aramaico, as quais os babilônios eles entendiam, mas naquele momento ali eles não conseguiram entender o sentido profético, né? O sentido espiritual daquelas palavras, daquele dedo, daquela mão escrevendo ali naquela parede. E o que significava aquilo? Eles mandaram trazer várias pessoas para explicar, para mostrar o que estava escrito, e ninguém conseguia. E aí chamaram Daniel. Daniel, o homem de Deus, que tinha o Espírito Santo de Deus, que era escolhido do Senhor, que era servo fiel a Deus. E Daniel, ele deu a revelação daquela palavra que o Deus deu para ele, né? Que estava escrito aqui, contou, né? Mené, que significa contou Deus o teu reino e acabou. Tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, né, Pazim, dividido foi o teu reino e deu aos medos e persas. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O que eu quero trazer com essa palavra nessa noite, meu irmão? Todas aquelas pessoas que zombam, que escarnecem das coisas sagradas, das coisas de Deus, o fim delas não vai ser bom, né? O fim delas é trágico. Temos visto nos últimos dias muitas pessoas zombando das coisas de Deus, muitas pessoas, né, fazendo palhaçada, fazendo gracinha, fazendo piadas, né? Fazendo até às vezes filmes com as coisas santas, com as coisas do Senhor. E o Senhor, ele não se agrada dos escarnecedores, dos zombadores. E o fim é trágico, meu irmão. Se continua zombando, se continua escarnecendo, o fim é trágico, como foi o fim desse rei aqui. O próprio Deus estava ali escrevendo e falando o fim dele. Você foi pesado na balança, né? Como está escrito aqui, o seu reino foi contado e acabou, pesado foste na balança, foi achado em falta, e o seu reino vai ser dividido. Ou seja, Deus estava dando um decreto que não tinha mais jeito para aquele rei ali, Belsazar. E o que eu quero deixar com essa mensagem assim? Qual é a mensagem de Deus para nós através da palavra?
nunca se assente, né, na mesa dos escarnecedores. Lá no Salmo 1 fala, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, meu irmão, um pedacinho, né, do Salmo 1, você que tem andado ou conversado ou estado no meio de pessoas zombadoras, escarnecedoras, com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, se afaste, né? Porque o fim não é bom, meu irmão. E nunca, você que está escutando a mensagem, nunca zombe de algo que você não entenda. Porque às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas não compreendem, não buscam compreender, não têm fé para isso, não querem também abrir o coração para Deus trabalhar, então elas acham mais fácil zombar, elas acham mais fácil criticar, elas acham mais fácil mexer ali no que é santo, no que é sagrado, no que não pode ser mexido. Então o conselho de Deus para sua vida é, meu irmão, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, né? Nem se assenta na roda dos pecadores, nem dos zombadores, nem dos escarnecedores, né? Mas busca a presença de Deus, busca conhecer a Deus, busca meditar na lei do Senhor, busca ouvir a mensagem do Senhor. Então, olha, guarda essa mensagem no seu coração. Quando você não entender alguma coisa, quando você não compreender o porquê disso e daquilo, busca não criticar, busca não apontar o dedo, busca não zombar, principalmente porque às vezes você vai estar mexendo em coisas que são, né, protegidas e guardadas pelo Senhor. E aí, meu irmão, facilmente, né, se dará mal se você fizer isso. Então, que você possa ter temor a Deus, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Que você possa saber que o Senhor te ama, que você é especial para Deus, mas que nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos, não é medo, é respeito, é reverência, né? Medo a gente tem de algo que, não vou fazer porque senão, né, uma troca. Mas com Deus não, com Deus é um temor, é uma reverência ao Deus Santo que te criou, que te formou, que deixa você estar aí, ó, respirando esse ar nessa noite. Então nunca zombe das coisas do Senhor, principalmente, e nunca fique perto, nem ouvindo conversa, participando de rodas onde estão zombando, criticando homens e mulheres de Deus, a obra de Deus, igrejas, coisas relacionadas ao reino de Deus. Não fique perto, meu irmão, para que você também não seja prejudicado. Deixa tudo na mão de Deus. Se você não compreende, ore. E procura entender e falar, Senhor, me ensina, me explica, né? Me mostra então como é, mas não critica. Em nome de Jesus, meu irmão, é uma palavra para você, né, aprender que Deus, ele é santo, que Deus, ele é fiel e que ele não permite zombarias, ele não permite esse tipo de coisa, porque ele é o Todo-Poderoso, né? E não há nada que fique de pé diante desse Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te ensine, né, cada vez mais o temor a ele. Como eu disse, é o princípio da sabedoria. Que ele te ensine cada vez mais a meditar na palavra, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, para que você possa prosperar no seu caminho, para que você seja uma árvore, né, plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação própria, cujas folhas não vão cair, mas duram para sempre. Ou seja, que você possa dar frutos e frutos em abundância. O final desse rei Beltesazar foi horrível. Na mesma noite que ele recebeu aquela profecia onde ele estava zombando das coisas do Senhor, ele foi o quê? O próprio Deus, né? Chegou ali e ele morreu, meu irmão. Então, que nós possamos ter esse exemplo para entender que Deus, ele é santo e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amanhã é quarta-feira, vou estar ali ministrando na TV Shalom. Acompanha comigo, né? Fica ligadinho aqui pelo Facebook da TV Shalom, também aqui pelo meu Facebook, vai estar transmitindo para você acompanhar e ser edificado por uma palavra que vem do alto para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.